Olá, o tema do nosso trabalho é a percepção e práticas no cotidiano das orientações médico-científicas pela população dos territórios de abrangência da APS, Atenção Primária à Saúde, feito por mim, Thais Souza da Silva, com o orientador Fernando Lopes Silva Júnior. Por que esse tema é relevante? A pandemia do coronavírus foi uma emergência de saúde pública internacional e os prognósticos dela foram totalmente influenciados pelo acesso ou não ao serviço de saúde e disseminação de informações, orientações médico-científicas. Os idosos eles fazem parte de uma população de risco, por isso que faz sentido a gente focar neles. Eles apresentam uma maior vulnerabilidade a esses vírus, devido a aspectos fisiológicos mesmo aí do envelhecimento, que vão impactar no funcionamento do sistema imune deles, diante de uma possível aí, infecção. Logo, a atenção primária à saúde constitui um papel muito importante aí para distribuir, para disseminar essas medidas de prevenção, para fazer com que as medidas de prevenção chegassem até esses pacientes com maior potencial de gravidade. O objetivo do nosso estudo, então, é avaliar essa percepção dos idosos sobre as medidas de prevenção e controle da Covid-19 na APS, na Atenção Primária à Saúde. É um estudo com abordagem quantitativa, transversal, abrangência nacional, um estudo multicêntrico, por meio de questionário online, pela plataforma Google Forms, análise de dados por um programa IBM SPSS, a gente criou tabelas com estatísticas descritivas. Depois de tabulação, foram aplicadas técnicas de estatística inferencial com as respostas dos idosos. O nível de significância adotado foi menor que 5% e foi aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde. Os entrevistados são idosos, acima de 60 anos, respeitando a classificação da OMS nos países em desenvolvimento, e de acordo com os dados analisados, a média de idade foi de 67,75 anos, sendo a maioria, 66%, entre 60 e 69 anos. O nível educacional dos entrevistados, da maioria, 41,3%, foi ensino fundamental incompleto, e o regimento mensal de até 2 salários mínimos aí em 34,2%. 674 respostas do sexo feminino, 46% de cor autorreferida branca, seguido de 38,9% parda. A maioria, 49,1%, casados. Em relação ao domicílio, a grande maioria, 88,2%, possui água encanada e 68,8% rede de esgoto. A maioria já estava aposentada antes do início da pandemia, 48,6%, e 65% falaram que não foram afetados pela pandemia em relação à ocupação do trabalho, porque já não trabalhavam antes e continuaram sem trabalhar. Sobre a percepção dos idosos, que é algo novo aí no nosso trabalho, já que a maioria dos trabalhos que a gente pesquisou só falavam da percepção dos jovens e não focavam nos idosos como especificamente nos idosos. Então, aqui eles falaram que 72% classificaram, na verdade, a doença provocada pelo coronavírus como muito grave e 26,6% como grave. Só que um número menor do que isso, 44%, informaram que a unidade de saúde realizou ações gerais para a prevenção da doença. E mais da metade dos entrevistados, infelizmente, responderam que não houveram ações. 31,9% falaram ainda que não sabiam se tinha acontecido ou não, né? O que vai influenciar totalmente no sentimento de medo e ansiedade a respeito do Covid. Nós precisamos focar, então, nessa tríade que a peste tem uma alta influência na informação, percepção da gravidade e adoção de medidas. Não vai ter adoção de medidas eficazes quando a informação correta não chega no usuário, assim como só essa adoção de medidas se a percepção da gravidade do vírus for verdadeira. Nós vimos aí, então, que a peste tem grande influência, né? A opinião dos idosos sobre a gravidade do vírus é proporcional à informação disseminada pelas equipes de saúde, já que são aí também, conforme o questionário, a forma mais segura, de acordo com os entrevistados, né, de informação, de ter informação. Então, existe uma complexidade de interação entre os usuários da PS e as orientações, principalmente no contexto de prevenção e controle, mas fica evidente que são necessárias estratégias em momentos assim, focadas na população de risco. Essas foram nossas referências e agradeço ao meu orientador, professor Dr. Fernando Lopes Júnior.